Oi gente, aqui é a Gil do Bruxa Má do Sul, bem-vindos de volta ao nosso canal no primeiro vídeo de 2023. Estivemos de férias e estamos de volta com a lista dos melhores livros de 2022. Lembrando que é uma lista dos que eu mais gostei, não necessariamente dos com mais qualidade técnica ou dos mais famosos. São os livros que eu realmente mais gostei de ler, tive uma experiência legal em 2022 por variados motivos e eu quero compartilhar isso com vocês. Antes da gente fazer o nosso top 10, eu quero fazer uma menção honrosa para um gênero que eu explorei mais durante 2022. Foi o ano que eu mais li comédias românticas, que é um gênero que eu não gosto muito, isso já foi assunto aqui no canal várias vezes. Mas esse foi um ano que eu tive mais leituras e consegui então gostar de dois livros que eu já falei aqui no canal, tem resenha de ambos. Aqui na descrição do vídeo vai ter as resenhas de todos os livros que eu falei aqui, se teve resenha deles no canal, vai estar na descrição. E dois livros que eu gostei muito então foram A Hipótese do Amor, da Hazelwood, e Imperfeitos, da Christina Lauren, que foi uma leitura mais recente. Christina Lauren, que na verdade são duas pessoas e esse é um pseudônimo. Mas enfim, são dois romancezinhos bem divertidos. Ambos envolvem fake dating, um namoro falso. Temos aí um clichê que eu talvez tenha um gostinho especial. E foram dois livros muito divertidos, então eu queria trazer eles aqui, mas eles não chegam a entrar no meu top 10, até porque eu continuo sendo eu. Esse continua não sendo um dos meus gêneros favoritos, eu não sou uma grande fã de romance. Você não vai ver esse canal se tornando um canal que fala primordialmente de romances. Vai ser uma salpicada aqui e ali, como foi esse ano. E esses foram dois que me divertiram bastante, então fica aqui a menção honrosa, se você tiver interesse. Tá aqui as capinhas dos dois pra você saber quais são. E agora, depois de falar dessa farofinha, a gente vai pro nosso 10º lugar, que eu escolhi um livro intelectual, que aqui é tudo sobre equilíbrio. Eu escolhi O Feminismo para Todos, da Bell Hooks, que é um livro bastante curtinho, uma leitura que você pode fazer de maneira fácil, e eu gostei muito por ser um manual, digamos, um manual bastante básico, porém completo, do feminismo, segundo as ideias da Bell Hooks, essa grande pensadora, que infelizmente nos deixou mais ou menos recentemente. E ela aborda vários tópicos nesse livro de maneira bastante resumida, mas muito eficiente. Ela fala desde o que exatamente é o feminismo, as experiências que ela teve, como as experiências de mulheres diferentes são diferentes umas das outras, a diferença de uma feminista branca para uma feminista negra, as diferentes necessidades de acordo com as classes sociais diferentes, passando por outras coisas como ter direito ao próprio corpo. E eu acho que é uma leitura muito bacana, eu não falo muito aqui de livros de não ficção, esse é um canal que é mais voltado justamente para ficção, mas essa foi uma leitura que eu não podia deixar de trazer no meu top 10. E eu recomendo se você quer entender melhor o que é o feminismo, ou se você quer entender mais o pensamento da Bell Hooks, especificamente. Eu gosto muito desse livro justamente porque ele aborda várias coisas diferentes de maneira sucinta e fácil de entender, que é uma coisa que preocupava muito Bell Hooks, que os pensamentos discutidos nas universidades pudessem sair das universidades para serem discutidos pela comunidade em geral. E agora que a gente teve essa conversa intelectual, a gente falou deste livro, desta pensadora aclamadíssima, o 9º lugar, a gente vai ter que colocar o quê? Vampire Academy, da Richelle Mead. Você que acompanha o meu canal já estava esperando, talvez, que esse livro fosse estar no meu top 10, porque eu adoro um livrinho bobo, divertido. E é isso que a série Academia de Vampiros nos traz. Esse é o primeiro volume da série. E ele durante o projeto de leituras de vampiros no Halloween. É uma série de 4 vídeos, caso você ainda não tenha visto, vá aqui no canal procurar onde está, ela é muito divertida. Falei de Academia de Vampiros, falei de Diário de Vampiros, falei de Drácula, falei de Entrevista com o Vampiro, falei de Carmila, falei do primeiro vampiro conhecido da literatura escrita. E um desses vídeos é justamente voltado para a literatura de vampiros adolescente que surgiu ali. Surgiu, não surgiu, já existia, mas que recebeu um boom ali nos anos 90, 2000. E uma dessas séries foi Academia de Vampiros, que eu decidi ler por causa do canal Geek Freak, que fez uma releitura e disse que se divertiu muito. E realmente tem resenha aqui para você vai saber todos os detalhes, eu não vou falar tudo de novo agora nesse vídeo. Mas é um livro que, apesar de seus defeitos, foi extremamente divertido. Eu queria saber o que ia acontecer na próxima página. Ele é criativo, ele cria todo um outro universo diferente para a ideia de vampiro. E como eu tava embarcada nessa coisa de universo dos vampiros e descobrindo de onde vieram as diferentes partes do mito do vampiro, foi muito legal ver uma coisa diferente, uma coisa inovadora, porque é isso que acontece com os mitos do passar do tempo, a gente se apropria deles e faz eles crescerem com a nossa própria imaginação. Então eu gostei muito dessa leitura, foi muito divertido. Agora a gente volta a ser um pouco intelectual, porque eu adorei o livro Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. Esse é um livro que eu encontrei 100% por acaso, eu vi ele numa promoção de e-book
resolvi, parece interessante, gostei do título, gostei da capa, totalmente levada por questões estéticas, fiquei curiosa, decidi ler e fiquei embasbacada com esse livro. Ele tem um conceito bastante diferente também. A gente começa com uma jaula cheia de mulheres e a nossa personagem principal, a personagem que a gente acompanha, tá ali desde criança. Ela não se lembra de um mundo fora daquela jaula. A gente não sabe por que elas estão nessa jaula. O livro não é sobre descobrir o porquê das coisas, é mais sobre essa experiência de estar convivendo somente com outras mulheres, do que significa a liberdade com relação a isso, e como várias coisas não importam fora da nossa sociedade normal, das regras que a gente tem na nossa sociedade. Quando a gente tira o ser humano disso, como isso afeta o próprio ser humano. Então é um livro bastante filosófico, assim, cheio de pensamentos, mas que ele não fica explanando esses pensamentos pra você o tempo todo, que é uma coisa que eu gosto muito. Foi uma obra muito diferente, uma coisa que eu gostei bastante, eu tenho indicado pra todo mundo. Em seguida a gente tem um livro que eu não trouxe aqui pro canal ainda, mas que talvez eu faça uma resenha solo dele, e que foi uma surpresa pra mim também, que foi a leitura de A Canção de Aquiles, da Madeleine Miller. Eu não tinha intenção de ler esse livro, ele não tava naqueles livros que eu ia ler no final de ano. Foi um livro que veio a mais e que fez outros saírem, foi uma confusão. Aquele vídeo que eu fiz aqui falando de coisas que eu queria ler no final do ano, morreu. Peguei esse livro pra ler porque eu ganhei, acho que um mês de graça no Kindle Unlimited, um mês por R$3, não me lembro. E estava lá no Kindle Unlimited, eu pensei, vai ser uma leitura divertida. E eu não tava esperando gostar tanto desse livro quanto eu gostei, tanto que ele chegou a essa lista. Eu tava lendo ele na praia, eu me emocionei bastante com ele. Foi toda uma vibe, assim, lendo sozinha na praia. Já era um final de tarde, tinha chovido um pouco, um vento, maresia. E aqui a gente conhece a história de Aquiles, o mito de Aquiles, aquele do calcanhar de Aquiles, da mitologia grega, mas nós não estamos vendo a partir do ponto de vista dele. A gente vê a história a partir do ponto de vista do Pátroclo, que teria sido um amigo ou amante de Aquiles. E esse pra mim é o ponto mais legal desse livro, porque a gente tem a história do ponto de vista de um personagem que é um coadjuvante. Ele não é a pessoa com quem as coisas realmente acontecem, ele não é o grande herói, ele é um cara que conhece um herói, se apaixona e que vive junto com ele, vendo as suas aventuras e se preocupando com as suas aventuras, mas realmente de uma forma que lembra um personagem coadjuvante e não um personagem principal. Também achei que isso traz uma criatividade legal, achei interessante. É meio como a gente vê a história do Sherlock Holmes pelos olhos do Watson, eu acho. Então foi muito interessante pra mim, além de que o romance deles é muito fofinho. Foi um caso de união de fantasia e romance que deu muito certo. É legal também porque é um livro único, então não tem que ler uma série inteira disso, a história termina e é isso. Achei uma história muito bonita, fiquei bastante emocionada no final, como eu já comentei. E fica a dica então, se você curte livros de mitologia ou se você curte fantasia com romance, esse é um ótimo livro. No sexto lugar, os nossos vampiros voltam, porque foi um ano cheio de vampiros. Eu li Entrevista com o Vampiro da Anne Rice e fiquei completamente obcecada. O vídeo que a gente fala sobre isso, eu falo também do filme e da série que lançou esse ano passado, 2022, e que eu achei maravilhosa. É uma interpretação bem diferente do livro, mas é uma interpretação que eu acho que os fãs esperavam que viesse, porque a gente lendo o livro percebe que o personagem principal é muito contido, então a gente queria muito uma versão da história em que ele não tivesse que ser contido. O que seria Louis se Louis não estivesse se contendo? Essa é a pergunta que eu acho que a série faz. E eu achei que foi um trabalho muito legal. E o livro em si é uma grande obra clássica do terror, dos vampiros, da fantasia. Eu recomendo muito que vocês vejam a resenha, porque eu falei de vários detalhes sobre ele, várias coisas que eu gostei. Esse livro a Anne Rice consegue, de uma forma simples e bastante prática, abordar diversas coisas da mitologia de vampiros sem que pareça que a gente está aprendendo alguma coisa, mas ela consegue desde abordar a questão da sensualidade, quanto abordar o lado mais tenebroso dos vampiros, aquele início do mito ali no leste europeu, ela consegue abordar isso também. Tem toda uma questão da ética de ser um vampiro, o personagem principal, o Louis, é muito preocupado com isso. Tem toda uma questão de como posso viver tendo que matar pessoas, porque que a minha vida vale mais do que a vida de todas as pessoas. Ele é muito filosófico, ele tá sempre discutindo a moralidade das coisas. Então, por isso, é um livro que é um pouco parado, mas eu gosto quando a gente consegue mergulhar na cabeça do personagem. Então, eu curti muito. Em seguida, a gente tem um brasileiro, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é o nosso outro livro de não ficção aqui dessa lista, além do 10º colocado, que foi o livro da Bell Hooks. Quarto de Despejo, também já falei aqui no canal, é um livro em que a gente tem o diário, basicamente, da Carolina Maria de Jesus, que se tornou uma autora aclamadíssima, conhecida no
mundo todo, muito embora não tenha tido esse retorno total durante a sua vida. Teve algum retorno, porém não tudo que ela merecia. E a gente conhece então O Diário de uma Favelada, esse é o subtítulo do livro, e é um livro muito difícil de ler, mas que eu acho que todo brasileiro deveria ler, talvez toda pessoa devesse ler, porque eu acho que é a única coisa que faz a gente chegar um pouco mais perto de entender o que é passar fome, o que é ter que procurar o seu sustento todos os dias. Porque se você não sair catar o lixo pra vender no dia de hoje, você não vai ter comida amanhã, você não vai ter comida hoje, é uma coisa imediata, tem um imediatismo em tudo que você faz, em tudo que ela faz. E ao mesmo tempo ela tem uma escrita poética, ela tem um jeito de escrever que dá pra gente perceber que não é simplesmente um diário, ela tem uma maneira de escrever que foi pensada, ela queria causar determinados impactos com determinadas frases. Ela tem um pensamento literário que eu achei muito interessante também. Muitas pessoas diziam que ela não tinha, que era só um diário escrito, mas eu discordo completamente. Estava ali montando o seu texto da maneira como ela achava melhor para entregar essa mensagem. Eu acho que ela é muito bem sucedida nisso. É uma leitura bastante pesada, talvez a leitura mais pesada desse ano, embora tenha outra aqui na lista que eu vou falar também, que também tem bastante peso. Mas fica a recomendação, eu realmente acho que é um livro importante de se ler. Agora, o quarto colocado é uma coisa mais de boas. A gente volta aí pro reino da fantasia com A Grande Caçada, do Robert Jordan, que é o segundo livro da Roda do Tempo. Eu até fiz um vídeo sobre esse livro especificamente, meio que me retratando, porque no primeiro livro eu falei que eu não gostei muito, que era meio que Senhor dos Anéis de novo. Eu sabia tudo o que ia acontecer, porque acontece Senhor dos Anéis, mas eu entendi que o conceito do Robert Jordan com A Roda do Tempo é justamente pegar os conceitos base da fantasia de Tolkien e depois seguir meio que renovando eles, destruindo algumas coisas e fazendo coisas novas. E ele cria todo um universo extremamente intrincado, extremamente complexo. E esse foi o livro em que eu comecei a me divertir mais. Eu fiquei muito apegada a um dos personagens, o Matt. Acho as partes dele no livro divertidíssimas. Eu comecei a ficar muito envolvida na história. E eu escolho esse volume apesar de ter lido o terceiro e o quarto também durante 2022, mas é que a partir do terceiro eu comecei a ficar meio... Eu tava me divertindo, mas eu tava começando a ficar um pouco irritada com a fórmula, porque toda vez o livro começa e eles de repente precisam se aventurar pra algum outro lugar e a gente tem todo um rolê de chegar até aquele lugar. Então tem muita caminhada durante os livros. E eles começam a parecer um pouco parecidos entre si, apesar de terem histórias diferentes, de ter uma progressão na história. Então talvez ler eles muito em sequência não seja a melhor ideia. Talvez seja legal fazer uma leitura a cada 6 meses, ou talvez uma leitura por ano. Eles são livros gigantescos, dá tempo de você relaxar um pouco entre um e outro, mas também não acho que dê pra você ficar muito tempo sem ler eles, porque eu acho que vai dar pra esquecer a história, tem muito detalhe, tem muita gente, tem muita coisa. Mas então fica aqui a colocação de A Grande Caçada, porque eu me diverti muito com esse livro, de todos da Roda do Tempo foi o que li mais rápido, eu tava realmente amando. Agora em terceiro lugar a gente tem Herdeiras do Mar, que é um livro basicamente sobre as Comfort Women, que foi toda uma situação que aconteceu ali na região da China e da Coreia, durante a guerra com o Japão, durante o imperialismo japonês, em que meninas dessas localidades e de outros países ao redor também foram sexualmente escravizadas pelo exército japonês, pelo governo japonês. Isso aconteceu de verdade, mas esse livro é uma ficção histórica, então, que se baseia num fato histórico, mas ela mesma não é uma história real, embora baseada em histórias reais. Então a gente acompanha nesse livro a história de duas irmãs, uma que se torna uma comfort woman e outra que passa a vida pensando em onde que essa irmã foi parar, sem ter uma resposta. Eu acho que esse é um sentimento muito frequente para quem é um parente, um amigo de uma pessoa desaparecida, essa coisa de não ter uma resposta. Então foi um livro que me emocionou bastante, que eu tava virando a página toda hora porque eu queria muito saber o que estava acontecendo com a outra irmã que foi sequestrada. Apesar de não ser um livro de não ficção, eu acho que ele ajuda bastante a entender o que foi esse período. Outra leitura bastante pesada desse nosso ranking, mas que foi um livro incrível e também acho que vale muito a pena. Em segundo lugar, a gente tem um livro que foi uma das minhas resenhas favoritas aqui no canal, então você vai lá assistir, deixar seu like, que foi A Casa no Marcerulho, do TJ Klune, que inclusive vai ter livro novo sendo lançado aqui no Brasil, mas a gente vai falar disso no nosso Bruxa News, provavelmente na semana que vem. E esse é um livro que ele é tão mágico, ele é tão fofinho. Ele também é uma fantasia de um livro único, então também não vai ter uma continuação, você pode ler ele tranquilamente. E a gente conhece o Linus, que é o meu tipo favorito de personagem, que é o cara meio bolseiro,
que tá de boas na sua casa e não tá muito a bordo de viver grandes aventuras. E Linus é um personagem fofíssimo e ele trabalha no departamento do governo que basicamente faz umas vistorias nos orfanatos, vê se tá tudo certo, vê se precisa fechar algum lugar. Só que são orfanatos de crianças mágicas, que por um motivo ou por outro foram tiradas de seus pais ou que ficaram órfãs, que é muito baseado numa situação real que aconteceu no Canadá com crianças indígenas. O universo de A Casa do Marcerulho é um universo que é muito preconceituoso com essas crianças. E esses orfanatos em geral são lugares também terríveis. Então Linus é enviado para fazer a vistoria nesse orfanato que fica numa ilha e que tem crianças que seriam meio que de alta periculosidade ou que são um pouco estranhas demais para viver no mundo real, então elas ficam mais afastadas. Real entre aspas. Em meio aos humanos não mágicos, é onde não querem que elas estejam. E uma dessas crianças é o que? O anticristo. Eu preciso urgentemente comprar uma bateria nova pra minha câmera, porque aconteceu de novo dela acabar no meio do vídeo. Mas estávamos falando de A Casa do Marcerulho, que é um livro em que acaba se gerando várias situações em que o Linus tá com medo do que ele tá fazendo, mas ele tá ao mesmo tempo conhecendo as crianças e abrindo seu coração, e rola um romance ali com o cara que gerencia o orfanato, e é tudo extremamente fofo e lindinho e de tocar o coração. E é um livro de fantasia que eu recomendo. E por último, a gente tem um livro que eu já fiz um vídeo aqui falando que se tornou um dos meus favoritos, que foi As Intermitências da Morte, do José Saramago, porque a gente vai terminar essa lista como se a gente não tivesse colocado a Academia de Vampiros no meio dela. A gente vai terminar como se esse canal fosse um canal de leituras cultas. Esse é um livro que aborda a temática justamente da morte, o que aconteceria se a morte parasse de existir, se as pessoas parassem de morrer. E José Saramago é muito criativo e muito analítico, eu acho, em pensar em todos os problemas possíveis que adviriam disso. E é uma reflexão interessante porque a gente sempre trata a morte como uma grande vilã, uma coisa terrível. E ele tá aqui perguntando pra gente, mas o que aconteceria se não houvesse morte? E a minha parte favorita do livro é justamente quando a gente vê a morte não mais como uma ideia, mas como uma personificação. Ela meio que se torna um personagem também e a gente consegue entender os pensamentos dela, o que ela tá achando dessa coisa toda. Então é um livro que pra mim mora no meu coração, foi uma leitura incrível, eu faria ela de novo super, embora seja um livro cansativo, porque afinal das contas é um livro do Saramago. E ele é um grande fã de não dar enter entre os parágrafos, ele não conhece isso. Ele é um grande fã também de usar palavras difíceis, embora eu acho que ele use de propósito em alguns momentos, e justamente para causar o efeito que ele quer causar. Então, se você ficou interessado, vá assistir a minha resenha inteirinha sobre esse livro. Esse foi um ano em que fazer o top 10 foi muito mais fácil do que ano passado. Acho que porque ano passado eu li... Desculpa, em 2021 eu li 70 livros, foi o máximo que eu já li num ano. E foi muito difícil fazer o top 10, porque foram muitos livros bons, muita coisa sendo lida, um volume muito grande de livros. E esse ano eu li 50 livros, eu diria só, mas é bastante. E também teve leituras ótimas, mas eu acho que pelo volume menor ficou mais fácil condensar tudo em 10 volumes de livro. E foi isso, espero que vocês tenham curtido. Me digam se vocês ficaram interessados por algum livro da minha lista de 10 melhores, de 10 favoritos. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações e até a próxima!